Alô, sou a Ana Paula e venho falar dos lançamentos da Todavia do mês de fevereiro. O ano novo trouxe algumas novidades e uma delas é que a partir de agora estou acompanhada de Clara Caripovs, voz conhecida de quem acompanha o Quarta Capa. Alô, Clara! Ei, Ana! Oi, pessoal! Para quem não chegou a acompanhar, eu apresentava o Dicas de Livreiros toda segunda quarta-feira do mês. E agora eu tenho o prazer de apresentar as novidades da Todavia ao lado da Ana. E na última quarta-feira do mês, segue o formato narrativo do Quarta Capa com o Leandro Sarmatz. Nessa nova temporada, a gente vai se aprofundar em temáticas sociais através de algumas obras que trazem um olhar interessante sobre esses debates. Voltando aqui para o nosso marca-página, tem mais novidade. Primeiras impressões é a leitura antecipada de um dos nossos lançamentos do mês. A estreia hoje é da Laís Pragana, da Livraria da Travessa, que leu o romance O Verão Selvagem dos Teus Olhos, da escritora portuguesa Ana Teresa Pereira. Meu nome é Laís Pragana, sou livreira na Travessa de Pinheiros, em São Paulo. E essas são as minhas primeiras impressões sobre o livro O Verão Selvagem dos Teus Olhos, da autora portuguesa Ana Teresa Pereira. Bom, quem gosta de filmes e livros clássicos certamente se lembra de uma personagem um tanto quanto enigmática e misteriosa, chamada Rebecca. Ela ficou eternizada pelo filme do Hitchcock, que leva o nome dela, e que ganhou até Oscar, inclusive. E o filme, por sua vez, é baseado num romance de uma autora inglesa chamada Daphne du Maurier. Tanto no filme quanto no livro, a personagem da Rebecca é apenas rememorada, relembrada, admirada por todos os personagens que estão ali. E ela se torna um fantasma ou uma provocação aos olhos da nova moradora da mansão do Mr. De Winter, que era casado com a Rebecca. Essa nova moradora é a nova mulher do Mr. De Winter. Ela é uma mulher extremamente doce, angelical, delicada, que não sabe lidar com todos aqueles empregados e todo aquele castelo que ela agora tem que administrar. E a figura da Rebecca é suscitada incansavelmente por todos e relembrada e revisitada. Tanto para esta nova Mrs. De Winter, quanto para nós, a figura da Rebecca não tem uma voz própria, porque falecida, né? Ela é, de fato, uma memória que é trazida à tona. Com esse livro novo da Ana Teresa Pereira, que está sendo lançado agora pela editora Todavia, a autora faz um exercício de escrita ao dar voz à personagem da Rebecca e recontar os eventos do livro e do filme no olhar dela, sob o olhar dela, sob a perspectiva dela, sob o ponto de vista dela. É extremamente interessante porque, sob um aspecto, é de fato um exercício de escrita, é uma devoção à literatura, tanto é que o livro é dedicado a Daphne du Maurier. E, sob um outro aspecto, traz um ar soturno, traz um ar um pouco gótico que ela reproduz da obra original, mas também traz um olhar de uma mulher, de uma personagem principal, extremamente aguçado, perspicaz, inteligente. Ela traz como referência a obra de diversos artistas plásticos e mostra uma Rebecca que, por um lado, é ambiciosa, mas que, por outro, é também sonhadora e leitora voraz dos livros de Jane Austen. Então, uma mulher romântica, idealizadora do amor. É um livro muito gostoso de ser lido, principalmente para quem tem a Rebecca na memória e para quem tem curiosidade de saber quem foi essa mulher que se tornou um marco tanto na literatura quanto no cinema, mas sem nunca de fato ter sido apresentada para o público. Nossa, nada como escutar uma livreira falando de um livro, né? Escutei aqui a Laís falando do Verão Selvagem dos Teus Olhos. Fiquei super curiosa para ler esse livro. E para quem não sabe, ou para quem não se lembra, a Todavia já publicou um outro livro da Ana Teresa Pereira, que é o Karen, que foi um livro que recebeu o Prêmio Oceanos no ano de 2017 e a gente publicou em 2018 aqui no Brasil. E além do Verão Selvagem dos Teus Olhos, esses são os lançamentos do mês de fevereiro. A quarta capa de As Maravilhas diz:
Um romance arrebatador sobre a força das mulheres, uma jornada épica pelo coração feminino diante de questões como família, trabalho e dinheiro. Até para protestar é preciso ter dinheiro. O romance de Medel vai e volta no tempo, colocando no centro de sua narrativa as agruras pelas quais as mulheres passaram e ainda passam, tanto em relação à maternidade quanto em relação ao dinheiro. A escritora argentina Mariana Enríquez disse que Helena Medel traz à vida várias gerações de mulheres trabalhadoras. As Maravilhas é um romance sereno e desapiedado que coloca a classe, feminismo e a complexidade eterna dos laços familiares frente a frente. Walter Ugumãe, escritor português, disse que a sua escrita é a mais pura lucidez poética, brava e terna, inteligentíssima e surpreendente. Avni Doshi, autora do romance Açúcar Queimado, disse que é uma leitura hipnotizante. José Luiz Peixoto, escritor português, disse que As Maravilhas é um romance que olha para as pessoas e para a história com uma nitidez avassaladora, entre o que há de melhor na literatura contemporânea. As Maravilhas é o primeiro romance de Helena Medel que já publicou livros de poesia e ensaios. Tem até agora 15 edições estrangeiras contratadas, a maior parte vai ser publicada agora em 2022. E tem poesia brasileira em fevereiro. Potlatch é o mais recente livro de poemas de Guilherme Gontijo Flores. Amor e devastação ambiental, passado e utopia são os grandes polos em que oscila a lírica do Guilherme. Suspenso. Certo sonho eu vi um homem, parado ao meio do cerrado. Sem dizer nada, me encheu inteira a boca com tufos e pelos de bichos, depois me disse: acorda agora e fala. Ao despertar, eu expelia versos. O Leandro Sarmatz, editor do livro, diz que é dele um dos caminhos mais originais no nosso cenário poético. Paulo Duarte foi o responsável pelo convite a Mário de Andrade para que dirigisse o Departamento de Cultura da cidade de São Paulo em 1935. Em Mário de Andrade, por ele mesmo, obra clássica, publicada originalmente em 71 e há muito esgotada, Duarte faz um balanço desse período conturbado na vida cultural e política brasileira. Híbrido de ensaio e correspondência, esse livro traz, nas palavras do próprio Mário, os fundamentos de uma concepção de cultura democrática e emancipadora, até hoje em luta para se constituir. Neste ano, celebramos 100 anos da Semana de 22 e esse é mais um da série de livros da Todavia para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna. O livro conta com prefácio de Antônio Cândido e pós-fácio e notas por Flávio Rodrigo Penteado. Ainda tem mais lançamentos para a gente falar hoje, mas antes, um recado. Se você não quer perder nenhum novo episódio do Quarta Capa, nos siga nesse tocador aí em que você está nos ouvindo. Ajuda muito também dar uma nota para a gente no Apple Podcasts e no Spotify, que agora passou a ter essa função. Então vamos para o próximo lançamento. O primeiro livro de ficção científica da Todavia. E já adianto, não se preocupa se matemática não é o seu forte. O ano é 1964. Cientistas do Observatório Palomar, na Califórnia, fazem o trabalho de rotina quando são surpreendidos por uma descoberta notável e preocupante. Uma gigantesca nuvem negra, quase perfeitamente circular, está obliterando a luz das estrelas. A Nuvem Negra é um clássico da ficção científica publicado em 1957. É o primeiro livro do astrônomo Fred Hoyle que se valeu de seus próprios conhecimentos teóricos e científicos para criar esse thriller apocalíptico assustadoramente real, no qual, segundo ele, são poucas as coisas que não poderiam acontecer aqui de forma concebível. O biólogo Richard Dawkins afirmou que é uma das grandes obras de ficção científica já escritas. O pior que podia acontecer já tinha acontecido, diz uma das personagens no último capítulo de Meu Amigo Morto. O Daniel Galera continua.
E o que aconteceu não apenas é revelado nas páginas de abertura, como já é de conhecimento do leitor, em linhas gerais, desde o título do livro. Em meados dos anos 90, na pequena cidade de Lund, no sul da Suécia, o jovem Simon recebe um telefonema. Seu melhor amigo, Kalle Petersen, contraiu meningite e teve uma morte fulminante. Os efeitos dessa tragédia preenchem não só o futuro, mas também o passado do protagonista, numa comovente e, ao mesmo tempo, divertida busca por sentido e superação. Quando Sobre os Ossos dos Mortos, de Olga Torkáciuk, nossa autora Nobel, foi lançado aqui no Brasil, fiquei sabendo da história de um livreiro desavisado que, ao bater o olho na capa do livro, quase colocou na seção infantil da livraria. Aqui, em Meu Amigo Morto, é ainda mais fácil cometer o mesmo erro. As cores pastéis, as personagens fofinhas e com cara de bonequinhos de game te leva a pensar que você está lidando com uma HQ bonitinha. É também isso, mas principalmente uma HQ que propõe a discutir o luto. Eu particularmente adorei essa suposta contradição entre forma e conteúdo que o autor colocou na obra. Acho que muitos desavisados irão se surpreender positivamente aqui. O Simon é um cartunista sueco, rapper, comediante de stand-up, entre várias outras coisas. Quem pode gostar desse livro? Fãs das histórias em quadrinhos autobiográficas como o nosso Fun Home, da Alison Bechdel, o Árabe do Futuro, do Riyad Sattouf, o Maus, do Art Spiegelman, ou a Persepolis, da Marjane Satrapi. Até 7 de fevereiro, todas as compras em pré-venda no site da editora serão acompanhadas de um pôster com a capa de A Nuvem Negra, que tem arte de Wagner William. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia, em todavialivros.com.br. Na primeira semana de março, estamos de volta. Um abraço e até lá. Tchau, Ana. Tchau, Clara. Thank you.